Falta de tempo para estudar. Quero aprender inglês e espanhol, mas tenho uma rotina muito atarefada. Será que é possível? Bom, essa pergunta ela chega muito para nós, professores, né? Particulares de idiomas. E a resposta é que sim, é possível. Se você tem esse perfil de pessoa muito atarefada, seja com responsabilidades de trabalho, faculdade ou família, eu tenho uma ótima notícia para você. É totalmente possível você aprender um novo idioma. E quais são os passos necessários, já que você tem esse problema da falta de tempo? Bom, eu tenho aqui pelo menos três soluções para apresentar para você em relação a esse problema da falta de tempo. Primeiro, a ajuda de um profissional qualificado, um professor. Isso porque, por experiência própria, eu já estudei sozinha e gera resultados? Sim, mas muitas das vezes, especialmente se nós somos alunos nível iniciante, nós acabamos não tendo muita sabedoria na escolha de conteúdos. Pegamos conteúdos soltos, aleatórios, e isso dificulta o nosso progresso com o idioma. Então, o primeiro passo que eu te recomendo já de cara é contrate um serviço de professor ou professora particular para te ajudar nessa jornada. Segundo ponto, tenha uma programação, certo? Se você já identificou que você não tem muito tempo, mas ainda assim você quer aprender um novo idioma, é importante você se programar. E de que forma você pode fazer isso? Ao contratar o serviço de aulas particulares, em geral, nós ofertamos pacotes para vocês. Por exemplo, eu trabalho com pacotes de 1 hora aula semanal, 1 hora aula e meia semanal ou 2 horas por semana. Então, veja que você já consegue ter uma base de quanto tempo você vai dispor para fazer essas aulas. Mas será que para por aí? Contratar o pacote de aulas, contratar as aulas particulares, todas as soluções, problema resolvido? Você já está com todas as soluções em mão? Na verdade, não. Um outro detalhe importante é você selecionar pelo menos de 10 a 15 minutos por dia para fazer a manutenção do seu idioma. Isso mesmo. Por exemplo, se você quer estudante de espanhol, você contrata 1 hora aula por semana. Excelente, você está começando, você está dando o passo, você já saiu daquela zona de só querer fazer aula, você está agindo e você está contando com uma ajuda especializada. Mas o segundo passo está presente às aulas toda semana, e o terceiro passo é você dedicar de 10 a 15 minutos por dia, pelo menos, para poder fazer a manutenção do seu idioma, seja ele o inglês ou o espanhol. E de que forma isso acontece? Como assim manutenção do idioma? Por exemplo, os meus alunos, eles recebem um plano de estudos personalizado. Isso ajuda com que esse aluno ou aluna tenha todos os dias uma ideia do que fazer para treinar o idioma. Por exemplo, na segunda, de repente, ouvir a Radio Garden, que é um aplicativo que eu sempre indico aos meus alunos. Você consegue ouvir rádios do mundo inteiro de forma simultânea, né? Então, olha que maravilha, você quer ouvir hoje rádio de músicas que estão tocando lá na Espanha, em tempo real. Então, lá no aplicativo você consegue fazer isso. E aí você vai treinando o seu idioma. Na terça, de repente, você tem uma atividade de vocabulário, eu te indico um aplicativo para você treinar vocabulário. Então, de forma divertida, tranquila e leve, você consegue ir mantendo o idioma, tendo contato com esse idioma, nem que seja pelo menos 10 a 15 minutos todos os dias, até a sua próxima aula, onde você vai ter esse acompanhamento personalizado, seja no formato de aulas individual ou de aulas em grupo. Então, vejam a importância de nós procurarmos ajuda especializada, porque nós temos um problema e o especialista vem com a solução. Então, recapitulando, a solução: procure uma ajuda especializada, você pode contar aqui com a minha ajuda, conversem comigo que eu posso mostrar para vocês opções de horários de aulas em turmas e individuais, selecionar um dia e um horário, se comprometer com esse dia, nem que você só possa ter uma aula por semana, se dedique nessa uma aula que você vai ter por semana. E terceiro, siga um plano de estudos personalizado. Esse plano de estudos, como nós vimos, pode ser feito seguido de forma leve, seja através de aplicativos, de escutar uma música. Aprender o idioma é respirar esse idioma, é viver o dia a dia com esse idioma, desde a música que você escuta até um vídeo que você assiste, certo? Então, ao enxergar a aprendizagem de um idioma de uma forma mais leve, isso tira um peso que talvez muitos de nós venhamos a sentir, né, da ideia de que é uma obrigação, de que é isso aí mesmo, quando na realidade a gente sabe que a gente não é obrigado a nada, né, gente? Mas, claro, se a gente se
dar essa oportunidade de aprender, independente de idade, ou de ser ou não uma obrigação, tudo fica mais leve e mais fácil de seguir adiante. E eu posso compartilhar com vocês, por experiência própria, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar alunos que têm rotinas bem peculiares, bem diferenciadas, por exemplo, médicos que às vezes trabalham com plantões, né? Então, tem dia que está em casa num horário, no outro dia está em outro horário, mas ainda assim com essa rotina bem puxada, enfermeiras, profissionais da saúde de outros ramos, né, de outras áreas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, eles têm conseguido fazer as aulas. Por quê? Quando você nos contrata o nosso serviço de aulas particulares, você que tem uma rotina assim diferente, você tem essa grande vantagem que talvez se você contratar uma escola tradicional, eles não vão te ofertar a aula, o horário que você pode. Então, através das aulas particulares, a gente consegue ver isso dentro da sua realidade de trabalho, de estudos, a gente consegue fornecer para você um horário diferenciado, talvez cedo do dia, ou no horário de almoço, ou ao final de semana, ou um pouco mais tarde da noite, mas o que eu tenho para dizer para vocês é, independente da sua profissão, área de atuação, idade, nunca é tarde para começar, tá? E mesmo que você já sabe disso, né, que não é obrigado, mas é algo, gente, que traz para nós um senso de realização, é algo que é uma atividade, aprender outro idioma, traz senso de realização. Quando você vai fazer uma viagem, quando você vai assistir uma série, você entende tudo que as pessoas estão falando. Quando você escuta uma música e você já não precisa mais buscar pela tradução dessa música. Então, são em pequenas atividades do dia a dia que a gente enxerga e vê o valor que é, a preciosidade que é a gente poder falar um novo idioma, especialmente o inglês e o espanhol, que estão tão presentes no nosso dia a dia. Quer nós queiramos, quer não, de alguma forma eles aparecem aí. É só olhar para o lado, o nome de uma loja, o nome de um produto, acessar uma internet que você vai dar de cara com esses idiomas. Então, hoje, nós temos muito mais oportunidades de realmente ter acesso a esses idiomas. Então, o recado que eu deixo, né, para vocês que estão assistindo o vídeo, é isso, não deixa para depois, ainda dá tempo, né? Às vezes a gente acaba procrastinando, até mesmo pelo medo da derrota, então a gente nem começa. Muita gente, infelizmente, chega para nós profissionais com muitas travas, ou experiências negativas que obtiveram em aulas anteriores, ou por crenças limitantes mesmo que têm, ou coisas que ouviram a respeito de aprender um novo idioma a vida inteira, e aí nem começa. Mas eu te convido a se oportunizar e com certeza vai valer muito a pena, você vai se sentir muito mais feliz e realizado ou realizada, não só em termos profissionais ou acadêmicos, mas pessoalmente mesmo. É uma mudança de vida, é muito diferente quando você sai dessa perspectiva de falar somente sua língua nativa, no caso, a maioria que me acompanha são brasileiros, portanto, falam português, e aí você poder agora falar um idioma a mais ou 2 idiomas a mais é sensacional. Então, esse é o meu recado com o vídeo de hoje. Então, se você a vida toda se perguntou, sou muito atarefado, atarefada, consigo aprender? Consegue sim, mas você não precisa fazer essa caminhada sozinho ou sozinha. Conta com o apoio de uma ajuda especializada, que com certeza você vai muito mais longe. Sucesso para vocês. Até o próximo vídeo.